Bem, vamos lá. O próximo item que vamos trabalhar aqui é chamado de alijamento, tá certo? Então, assim, ó, o alijamento muitas vezes é confundido, pode ser confundido a olho nu, né, com uma espécie de condensação, um contrail. Mas, na verdade, o alijamento trata-se de uma questão completamente distinta. O que é alijamento? Alijamento é a liberação de combustível pela aeronave. Tá? Um procedimento comum, um procedimento que qualquer pessoa que trabalhe na área da aviação ou que conheça um pouco de aviação sabe que no universo da aviação comercial, que é a que lota os nossos céus hoje em dia, né? Grande parte da aviação atualmente é a aviação comercial, é o grande centro. E é um procedimento tradicional utilizado por pilotos em quase todos os voos. Hoje em dia é uma coisa habitual você fazer o alijamento, que é o quê? Por certos motivos operacionais, às vezes o piloto ele se vê na necessidade de liberar certa quantidade de combustível em excesso. Às vezes você vai fazer um pouso de emergência, não é interessante que o avião esteja com excesso de combustível, ou por diversos outros motivos de segurança. O avião ele não pode pousar com tantos litros de combustível acima do permitido. Então, normalmente, por exemplo, um avião ele vai sair dos Estados Unidos e ir para a Europa. Mas no meio do caminho, ele, por algum motivo, tem que voltar. Claro que se ele fosse até a Europa, ele chegaria lá já calculado com o combustível correto para ele fazer a aterrissagem. Mas vamos supor que ele tem que voltar para o seu aeroporto de origem pouco depois de ter saído. Ele vai ter que, antes de fazer a aterrissagem, ele vai ter que fazer o alijamento, liberar o combustível em excesso para poder fazer o pouso com segurança. Isso aí é uma normativa que existe dentro da aviação. Não se pode, é proibido uma aeronave aterrissar com certa quantidade de combustível além do permitido por essa legislação. Então, a gente vê que o alijamento tem sido uma das questões que mais tem sido colocadas na internet como sendo chemtrails, né? Dispersão deliberada de produtos químicos na alta atmosfera dentro de uma conspiração global de eugenia ou geoengenharia, né? Isso é muito colocado na internet, as pessoas colocam o tempo todo na internet fotos e filmagens de aviões fazendo o alijamento, dizendo que aquilo são chemtrails, tá certo? Eu vou agora mostrar para vocês isso não são chemtrails, isso se trata de alijamento e já é o que eu mais recebo em todos os grupos de chemtrails que eu tenho na internet. O que eu mais recebo são postagens de alijamento, operações de alijamento, fotos de alijamento, onde a pessoa afirma que aquilo são chemtrails. Então as pessoas elas não captaram ainda, não conseguiram ainda diferenciar uma mera operação da aviação cotidiana de possíveis dispersões sérias, né, de químicos e tal, que até agora eu não vi. Até agora na internet, depois de toda essa enxurrada de desinformação e má interpretação de fenômenos, quando você vai tentar encontrar de fato um avião que realmente esteja liberando produtos químicos dentro de um tipo de operação científica, de engenharia e tal, você não encontra. Todos os casos, como o Hércules, a gente vai ver os outros casos, né? O caso do Hércules para incêndio, o caso do alijamento, o caso dos Vortex, o caso de todos os casos que são apresentados na internet que se assume serem chemtrails, de fato não são. E o alijamento é mais um desses casos. Bom, gente, o próximo item aqui é um dos mais interessantes até, na minha opinião, que são os vórtices, ou também conhecido como vortex. Uma certa data aí surgiu na internet um vídeo que é esse que vocês estão assistindo aí, onde esse avião ele vem fazer a sua aterrissagem, né? Ele vem fazer o pouso e existe esse rastro que vai sendo solto pelo avião. O avião gera dois rastros que vão se estendendo pelo céu
E o que colocaram na legenda desse filme foi o seguinte: piloto de um avião comercial esqueceu-se de desligar o mecanismo de pulverização de rastros químicos quando fez a aterrissagem do aparelho, ficando patente a pulverização enquanto se aproximava da pista. Ou seja, o vídeo foi jogado na internet como sendo um avião soltando chemtrail, um piloto que teria se esquecido de desligar o aparelho, né, na hora do pouso. Esse vídeo foi uma febre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo todo este vídeo virou uma febre, como uma possível prova de chemtrails, né? Claro que não. Esse vídeo trata-se de um fenômeno chamado Vortex, extremamente conhecido no mundo da aviação. Um fenômeno que nem é mistério, ele é banal. Na maioria dos lugares com temperatura baixa e às vezes em meio a nevoeiros, quando o avião vai fazer a aterrissagem, ele gera este fenômeno de condensação, tá? Diferente do contrail comum que a gente vê no céu, diferente da condensação de aerodinâmica que vimos no vídeo passado. Esse é um terceiro fenômeno de condensação gerado por um fenômeno chamado vórtex. E o que é um vórtex? Bom, o vórtex é um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. Ele surge devido à diferença de pressão de duas regiões vizinhas. Quando isso ocorre, o fluido tende a equilibrar o sistema e flui para esta região, mudando, eventualmente, a direção original do escoamento. E com isso gera-se a vorticidade, né, ou vórtex. Eles são encontrados nos mais diversos locais da natureza, como correntes circulares de águas vindas das marés conflitantes, como quando se mexe uma xícara de café, furacões, tornados ou efeitos de ponta de asa, que no caso são os que nós vamos ver aqui, né, sobre a aviação, conhecido como efeitos de ponta de asa. Este último é muito estudado pela indústria aeronáutica, pois sua geração aumenta o arrasto da aeronave. Esse efeito recebe o nome de arrasto induzido e é minimizado pela presença de empenamentos, que dificultam o deslocamento de ar. É um fenômeno que se faz presente normalmente durante a aterrissagem de aeronaves.